Bem-vindo de volta, meu irmão. É hora do terceiro passo nessa nossa caminhada rumo aos atos missionários. No ano de 2022, toda a RCC no Brasil é convocada a propagar a sua identidade. O propagar só vai acontecer se nós, antes de abrirmos a boca para anunciar, nos colocarmos aos pés do Mestre para escutá-lo. Depois desse discipulado, dessa vivência que molda a nossa vida, nós somos capazes de nos colocar em direção do outro e, assim, concretizar a missão. Esse é o nosso caminho que direciona todo e qualquer ato missionário, todo e qualquer ato na RCC. É preciso ouvir o Mestre, preparar-nos e encaminhar o que for necessário. E é justamente a isso que nós somos convidados hoje. Entender como se dá a preparação de um ato missionário, começando pela escuta ao Senhor, passando pela identificação daquilo que será feito e preparando-nos pessoalmente para que esse ato aconteça. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima esteja com cada um de vocês. Meu nome é Cristiana, estou à frente do Ministério de Intercessão no estado de Goiás durante esse tempo. Meu grupo de oração é o Cenáculo com Maria, na cidade de Tumbiara, diocese de Tumbiara. E eu fui convidada a partilhar com cada um de vocês sobre a escuta profética. E essa escuta profética que nós vamos partilhar agora neste momento, nesse pequeno vídeo, está dentro da apostila nova sobre grupo de oração. E tem um capítulo, dentro dessa apostila de grupo de oração, que vai nos fazer um convite. Vai fazer um convite para mim, que sou coordenadora do grupo de oração Cenáculo com Maria, como também vai fazer um convite para vocês que fazem parte de grupo de oração, você coordenador de grupo de oração. Grupo de oração chamado a ser igreja em saída. Que alegria quando eu li esse tema dentro da apostila de grupo de oração. Meu coração está aqui, saindo para fora, de alegria. Porque, meu irmão e minha irmã, o meu grupo de oração precisa ir em encontro ao outro. Precisa ir em encontro aos nossos irmãos que estão lá fora. E é muito importante a escuta profética para cada um de nós, nesse campo de missão. E não só nesse campo de missão, mas em todas as ações evangelizadoras dos grupos de orações da cidade, da diocese, do estado, dos ministérios. É muito importante nós nos colocarmos à escuta profética para ver quais são as estratégias de Deus para aquela missão, para aquela ação, para aquela evangelização, aquele encontro, aquela formação. É muito importante nós escutarmos, porque a partir da escuta nós teremos os caminhos a percorrer, porque Deus nos revelou os caminhos, porque Ele vai revelar as estratégias para nós, Ele vai revelar quais são as batalhas espirituais que nós iremos enfrentar, quais são as estratégias dessa batalha espiritual que nós vamos ter que colocar em prática, quais são os intelectores que vão estar ali conosco. Então é muito importante a escuta profética nesta evangelização e como também em todas as outras evangelizações, em todas as outras missões da renovação carismática. E aqui vem falar para nós assim: o batismo no Espírito Santo confere-nos um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Para isso, torna-se necessário cultivarmos uma intimidade com Ele, nas três pessoas da Santíssima Trindade. Essa intimidade capacita-nos para ouvir e compreender a Deus para a missão. Não é diferente, mesmo conhecendo as mais difíceis realidades que nos cercam. Somente Deus pode nos direcionar no campo de missão mais frutuoso. Então, meu irmão e minha irmã, somente Deus é capaz de nos direcionar nesse campo de missão
frutuoso. Nós não podemos permitir que eu vá para uma missão dessa, né? Ou qualquer outra missão, qualquer outra evangelização, qualquer outro encontro, sem escutar a Deus. Porque é Ele que vai revelar aquilo que nós iremos fazer durante esse encontro, durante essa missão. Então, nós precisamos sim de fazer a escuta profética. Nós precisamos sim, né, tomar posse de que é muito importante a escuta profética nesse campo de missão e como todas as outras áreas de missões da renovação carismática e dos nossos grupos de orações. Aquele onde o grito missionário é mais latente, chamado pela boa nova do Evangelho. Na encíclica Redemptoris Mission de São João Paulo II, afirma que Deus abre à igreja os horizontes de uma humanidade mais preparada para a sementeira evangélica. Dessa forma, somente nos é direcionado a Deus em atitude de escuta. Nos será revelado os horizontes por onde devemos caminhar. Olha a importância. Lá no documento de São João Paulo II vem falar para nós. Deus abre à igreja os horizontes de uma humanidade mais preparada para a sementeira evangélica. Todos nós sabemos que o que é uma sementeira. Então nós precisamos, né, nos abrir essa escuta para que as sementes possam ser lançadas, plantadas, para que futuramente nós possamos colher os frutos. A igreja, o grupo de oração possa colher os frutos dessas sementeiras. Porque essas sementeiras vão receber a semente, vão ser cultivadas, preparadas para que cresçam e produzam frutos. Então nós precisamos verdadeiramente, né, nos colocar à escuta. A missão não permite experimentação. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ir por uma missão e experimentar um pensamento meu, uma ideia minha, um projeto meu. Não. Nós temos que ir para a missão com a escuta profética, a escutada de Deus. Nós temos que nos entregar, nos render ao Espírito Santo, colocar os nossos ouvidos no coração de Deus, porque ali no coração de Deus está tudo aquilo que é para aquela missão, toda a estratégia, tudo aquilo que Ele quer realizar, as suas promessas, as suas palavras, o seu direcionamento, os caminhos a percorrer. Nós só vamos encontrar na escuta profética. Então a missão não é permitida uma experimentação, jamais. Não experimente nada numa missão. Eu vou experimentar isso, X, para ver se dá certo. Jamais façamos isso. Nós temos que, sim, fazer a escuta profética. O empenho em anunciar o Evangelho aos homens do nosso tempo, animados pela esperança, mas, ao mesmo tempo, torturados muitas vezes pelos medos, pela angústia e, sem dúvida alguma, um serviço prestado à comunidade dos cristãos, bem como a toda a humanidade. Isso está no Evangelho Nutidante. Dessa forma, fica claro que o desejo do coração de Deus é que tenhamos, né? E que compreendemos que aquilo que está no coração de Deus, que nenhum dos seus filhos se perca. Então nós temos que ter a clareza que aquilo que está no coração de Deus é que nenhum filho dele se perca. Então por isso a importância da nossa escuta antes de sairmos em missão, antes de sairmos, né, a fazer aquilo que nós estamos sendo chamados, a escutar a Deus, a nos colocar na presença de Deus, para que isso realmente, né, seja frutuoso, para que os filhos de Deus não se percam, para assertivamente ir ao encontro desses. A escuta profética precisa ser assumida como uma prática de busca de tudo o que o Senhor tem para nós.
Ouvir a Deus possibilita o crescimento espiritual, pois o Espírito Santo deseja dirigir, orientar nossas vidas. Olha para você ver o quanto é importante a prática da escuta profética. A prática de busca, né, a busca de tudo que o Senhor tem para nós. Ouvir a Deus possibilita o crescimento espiritual, pois o Espírito Santo deseja dirigir, orientar nossas vidas. A exortação, né, apostólica pós-sinodal, verbo donime, nos diz que a revelação privada, ou seja, aquilo que depreende da escuta profética, pode revestir-se de um certo caráter profético e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, não se deve desprezá-la. Olha, a exortação apostólica pós-sinodal vem falar para nós não desprezá-la, não desprezar a escuta profética. Nós temos que compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, não se deve desprezá-la. Nós não podemos desprezar a escuta profética. Nós precisamos acolher aquilo que está no coração de Deus e colocar em prática. Colocar as estratégias de Deus em prática. Para a missão, né? E a escuta profética pode revelar o campo missionário, os intelectores da missão e as estratégias de evangelização, ou seja, revela-nos de onde vem o grito missionário e qual é a melhor resposta a esse clamor. Então, através da escuta profética, né, vem o grito missionário. E qual é a melhor resposta a esse clamor? É através da escuta profética que nós vamos ter toda essa estratégia. Por isso é muito importante você, coordenador de grupo de oração, de cidade, de diocese, de estado, de ministério, você servo, todos nós estarmos juntos nessa escuta profética, preparando as nossas evangelizações, preparando as nossas missões, preparando os nossos encontros, tudo aquilo que é relacionado. Aqui nesse momento nós estamos falando, né, para as missões que os grupos estão sendo chamados para sair, a igreja em saída, ir ao encontro, aqueles que estão lá nos presídios, nos hospitais, as crianças que estão nas escolas, nas creches, os jovens que estão na faculdade, sair em missão nos asilos, nas praças, nas periferias dos bairros mais carentes, mais pobres, nas empresas, irmos de encontro, levar a boa nova, ser verdadeiramente, né, esse cultivador dessa sementeira, lançar as sementes evangélicas a todos, ir ao encontro de todos, ir ao encontro daquele que está ali abandonado. É através da escuta profética. Através da escuta profética, meu irmão e meu irmão, nós vamos compreender a nossa missão. Nós vamos amar a nossa missão. Nós vamos ter coragem, através da escuta, daquilo que está no coração de Deus, porque Deus não quer perder os seus filhos, não quer perder essas almas que são tão preciosas para Deus. Então, se nós nos colocamos na presença de Deus para escutar a Ele, nós iremos sair em missão. O meu grupo de oração, o seu grupo de oração vai sair em missão com amor, com alegria, porque o fardo não vai ser pesado. Ir ao encontro daquele irmão que está ali, praticamente jogado numa sarjeta, abandonado, excluído pela sociedade, às vezes até excluído por nós mesmos, nós dos grupos de orações, nós servos, líderes. E se nós escutamos a Deus, nós vamos compreender as suas estratégias, nós vamos compreender o seu plano de salvação. E aí, essa missão vai ser uma missão com alegria, com amor, com dedicação, com zelo, porque essas almas, esses filhos de Deus são filhos amados de Deus. O Senhor quer esses filhos, quer salvar esses filhos.
E Ele conta comigo, conta com cada um de vocês. Então, meu irmão e minha irmã, se coloque na escuta profética para você preparar espiritualmente, preparar o seu grupo de oração, preparar a sua cidade, a sua diocese, o seu ministério, preparar o povo de Deus, os servos. Se coloca ali na presença de Deus para escutar, para deixar com que o Senhor fale com todos nós. Que alegria, meu irmão. Bendito seja, louvado seja, glorificado seja o nosso Deus por esse tempo agora que nós iremos viver. Glória ao Senhor nosso Deus. E meu irmão e minha irmã, agora eu quero falar com você, intercessor do estado de Goiás. Eu também sou intercessora. Todos nós cristãos, todos nós servos do grupo de oração, somos intercessores. Você, Ministério de Cura e Libertação, você pregador, músico, você coordenador de várias instâncias, todos nós somos intercessores. Mas alguns servos do grupo de oração são chamados a vivenciar um ministério, um chamado, a qual o Senhor confiou. E eu quero falar com você, intercessor do estado de Goiás, que você se prontifique, porque eu e você sabemos que o nosso primeiro campo de batalha, o nosso primeiro alvo ali são os grupos de orações, onde toda semana nós reunimos para interceder por aquele grupo de oração, interceder por aquelas almas que estão ali participando do grupo de oração, por aquele que chega ali pela primeira vez, no grupo de oração, desesperado, aflito, experimenta o batismo no Espírito Santo, e nós nos colocamos na brecha por esse grupo de oração, por aqueles irmãos que estão ali participando do grupo de oração, pelas missões do grupo de oração, mas nós também somos chamados a estarmos na brecha pelas missões de evangelização, pelos encontros, pelos diversos encontros que a renovação, em várias instâncias, realizam durante o seu tempo. Nós somos chamados, sim, a nos prontificar. Nós que somos intercessores, nós não podemos ter medo da missão. Nós não podemos dar desculpa para as missões. Eu tenho visto muito intercessor se escondendo atrás de medo, se escondendo atrás das suas desculpas para não ir em missão, para não dar o seu sim, para estar ali na brecha. É muito importante todas as missões de evangelização. Todos os encontros, precisa sim de ter naquele local intercessores que estejam ali na presença de Deus, clamando o Senhor para aqueles missionários que vão sair em missão, para aquela comunidade que vai receber a missão, para aquele bairro que vai receber a missão, aquele hospital, aquela creche, aonde o Senhor nos enviar, porque é o Senhor que nos vai falar através da escuta profética. Nós precisamos nos colocar na brecha para que essas almas, através daqueles missionários, através daquele pregador, daquele ministro de cura, daquela irmã que participa na promoção humana, daquele ministério de criança, daquele coordenador, possa alcançar o coração daquele irmão, daquela irmã que vai ouvir a palavra de Deus, que vai ouvir o anúncio de Deus, o anúncio da boa nova do Evangelho. Aquele irmão que às vezes vai chegar ali para aquele irmão e vai olhar para ele e vai falar somente: Jesus te ama. Mas o Jesus te ama tem que sair da alma, do coração. O meu olhar, o seu olhar tem que expressar esse Jesus te ama. Por isso, esse irmão conta conosco, intercessores, para nós estarmos na brecha, intercedendo por ele. Então, por isso, intercessor do estado de Goiás, das dioceses, dos grupos de orações, saia do medo, saia da desculpa e dê o seu sim. E eu convido você, intercessor do estado de Goiás, assim como eu convido também todos os líderes e servos da renovação carismática do estado de Goiás, assim como eu também, eu estou falando para mim também, através da minha escuta profética, do nosso grupo de oração que vai escutar a Deus, falar para o Senhor assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que nós possamos falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco à escuta e sair em missão. O meu grupo de oração, através da escuta profética, está sendo chamado a ser a igreja em saída. Amém? Muito obrigada, meu irmão e minha irmã. Deus seja louvado. Que o Espírito Santo
pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes e Beata Helena Guerra, derrama sobre o estado de Goiás, sobre todos os campos missionários, um poderoso mover do Espírito Santo, que possa adentrar aonde o Senhor, através da escuta profética, levar a boa nova, que nós possamos ser verdadeiramente sementeiras e que nós possamos mais uma vez falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Que alegria podermos juntos trilhar esse caminho rumo aos atos missionários que já se aproximam, não é? Nós falávamos em outro momento a respeito da missão programática e a sua preparação, também os seus passos, aquilo que deve ser feito antes do ato missionário, aquilo que deve ser feito durante o ato missionário e aquilo que deve ser feito após o ato missionário. Hoje nós estamos recebendo uma série de conteúdos que nos orientam a respeito da preparação dos atos missionários. E uma vez realizada a escuta, uma vez realizada essa preparação em nível indispensável por meio da intercessão, nós avançamos para o campo de missão, para o discernimento a respeito do campo de missão. E essa é a palavra, discernimento, que deve orientar a nossa atuação diante não só da escolha do campo, através daquilo que o Senhor mesmo nos fala, mas também a partir da nossa atuação preparatória no campo. Por exemplo, se de alguma forma o Senhor me orienta a encaminhar a missão, o ato evangelizador, para uma pequena cidade, onde há ali uma unidade prisional. É incrível que isso aconteça, é excelente que isso aconteça, mas suponhamos que dentre os evangelizadores haja ali uma grande quantidade de jovens menores de idade, menores de 18 anos, e que não tiveram autorização de seus familiares para adentrar lugares como esse, que naturalmente não conseguirão sem uma orientação ou autorização específica. É impossível que a missão aconteça dessa forma. Entende como o discernimento é quem orienta não só a escolha, mas a atuação no campo de missão, ainda que ele tenha sido de fato mostrado pelo Senhor. É preciso que na condução da evangelização, do ato evangelizador, nós nos portemos de modo condizente com o campo de missão, sem, obviamente, deixar que o campo fique exposto ou descoberto, ou deixe de ser evangelizado, mas ao mesmo tempo preservando a integridade do evangelizador, zelando por aqueles que o Senhor nos confia, diante de qualquer cenário. Por isso mesmo, gostaria de te convidar a abrir a sua palavra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, porque lá nós teremos de São Paulo a grande lição a respeito de como nos portarmos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Essa é a palavra do Senhor para nós. Graças a Deus. Nós aprendemos com São Paulo que é necessário não que o campo de missão se adeque à nossa realidade, mas que nós nos adequemos à realidade do campo de missão. Se uma pessoa ali naquele campo que está sendo coberto e evangelizado, por alguma razão, chega para aquela pessoa ali entre os evangelizadores que está com um violão, com toda alegria pede uma música secular, de quem quer que seja,
quão doloroso para essa pessoa vai ser ouvir uma recusa. Não, esse tipo de coisa eu não toco no meu violão. É preciso, esse exemplo demonstra a nossa necessidade de abertura para que, assim como São Paulo, nós estejamos dispostos a nos despojarmos das nossas realidades, das nossas vontades, para que nesse ato de acolhida, Jesus também acolha aqueles que estão ali. É preciso sim que eu me prepare de modo estrutural, como nós falávamos no nosso primeiro exemplo, por causa de uma visita a uma unidade prisional, por causa de uma visita a um hospital, por causa de uma visita a uma escola. Tudo isso requer contato prévio, tudo isso requer um nível de organização burocrática que às vezes não é tão comum diante de atos de evangelização promovidos por um grupo de oração. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que essa preparação, que esse zelo com o campo de missão alcance a minha pessoa de modo individualizado, para que eu ali me porte como Jesus, de fato como Jesus, que falava com a samaritana, que comia com os mestres da lei e com os cobradores de impostos, que saindo dali passava no templo e curava no templo, evangelizava no templo e voltava para sua casa e curava ali também, e evangelizava ali também, e depois viajava para as terras dos estrangeiros, para aqueles que eram rejeitados pelos judeus, e ali também curava, e ali também anunciava, e ali também evangelizava, ali também conversava, comia. Jesus tinha amigos, Jesus se alegrava, Jesus anunciava não só por meio dos discursos, mas também especialmente por meio da sua vida ordinária, se é que se pode chamar de ordinário algo que Jesus tenha feito. O campo de missão não é um espaço diferente ou distante de mim, é um espaço no qual eu preciso estar de fato. Assim como São José Maria Escrivá nos anunciava, está no que fazes. Se eu me coloco a evangelizar e não estou ali de modo inteiro, eu estou sendo hipócrita, e não é esse o meu chamado. Então, tudo isso é fruto daquele exercício que nós falávamos naquele outro momento, da visita exploratória, da preparação. Se eu recebo do Senhor a moção a respeito de um campo de missão, eu vou até ele e conheço. Conhecendo, eu posso, então, me preparar aqueles que estarão comigo. Juntos podemos identificar as necessidades daquele espaço e a forma como a evangelização vai acontecer. Se é preciso uma autorização, se é preciso um contato burocrático prévio, que eu faça, mas se não é necessário, então que eu me dirija ao campo e dê ali o meu melhor, sem privar o campo de todas as minhas aptidões, sem privar o campo de missão, e entendam como privar o campo, privar as ovelhas daquele campo, sem privar as ovelhas daquele campo de missão do meu melhor, daquilo que ninguém mais poderia oferecer naquele campo de missão, senão eu mesmo, por meio dos meus dons e carismas, por meio das minhas capacidades, da minha música, da minha arte, do meu falar, do meu ouvir. Tudo isso evangeliza e tudo isso precisa ser posto em prática. Então, qual deve ser a nossa postura no campo de missão? A mesma de São Paulo, diante de todos os lugares, diante de todos os cenários. Fazer-se presente, ser Jesus presente e doar de si o máximo, doar de si o melhor, para que aquelas almas se sintam acolhidas, amadas e queiram a Jesus da mesma forma que Jesus as deseja. Peçamos ao Senhor que, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria, os nossos corações sejam presenteados com a sensibilidade que nos fará dar o melhor em cada ato de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. Eu me chamo Priscila Meireles, estou coordenadora do Ministério de Formação do Estado de Goiás.
Sou casada, tenho 3 filhos. O meu grupo de oração é o grupo de oração São José, em Cristalina, na Diocese de Lusiânia. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse momento de formação para pôr o nosso povo em missão, né? É ordem. O Senhor nos convoca a colocar os nossos carros nas ruas. O Senhor nos convoca a abrir as portas do cenáculo e ir ao encontro dos mais necessitados, ir nas periferias, ir ali aonde ninguém vai, buscar, amar, curar, ensinar o nosso povo. Essa é a nossa missão nesse tempo. É urgente que nós estejamos preparados para essa missão. Para a gente iniciar esse momento de partilha, eu queria te convidar a abrir sua palavra em Mateus 4, versículo 23. Aqui o Senhor nos dá um roteiro de missão, um roteiro de evangelização. Olha como Jesus fazia. A palavra de Deus vai dizer assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Irmãos, esse é um roteiro do Senhor. Antes da gente sair para anunciar o reino do Senhor, antes da gente sair para levar aos mais necessitados a presença, o amor, para levar aos enfermos, aqueles que estão caídos, aqueles que precisam do Senhor. Antes de tudo, irmãos, nós precisamos nos preparar. O Senhor diz aqui, Ele ensinava, antes de tudo nós precisamos nos formar para enfrentar essa missão. É importante, é de suma importância essa nossa formação, a formação dos nossos missionários. A renovação carismática, sim, está disposta a abrir as portas do cenáculo, a colocar os seus carros nas ruas, mas é necessário, irmãos, antes de tudo, nós estarmos preparados para essa missão. É de suma importância preparar os nossos soldados, irmãos. Os nossos soldados não podem ir para a guerra sem estarem preparados, sem saberem lutar, sem ter armas nas suas mãos, sem estar revestidos da armadura necessária para enfrentar essa batalha. Nós sabemos que não são contra homens de carne e osso que nós precisamos lutar, mas contra principados e potestades. Irmãos, sabemos sim que nós precisamos nos revestir do Senhor, da unção do Senhor. Mas também, irmãos, faz parte desse preparo o conhecimento, a formação. O decreto Ad Gentes 26 do Concílio Vaticano II, a igreja, né? E eu quero dizer que o Senhor vai te falar isso hoje, mas a igreja nos exorta assim, ó: todos os missionários, cada um seja preparado e formado de acordo com suas condições, para se acharem, presta atenção, para se acharem à altura das exigências do trabalho futuro. Nós não podemos colocar soldados no campo de batalha despreparados. Eles serão abatidos. A missão não se cumprirá. E nós não queremos de maneira alguma ir para uma missão e nos dar ao luxo de perder essa batalha. Não. Nós fazemos parte do corpo da igreja e nós sabemos que ela conta conosco para que a vitória aconteça. E é por isso que nós estamos aqui. Antes de tudo, formar os nossos soldados, formar o nosso exército, ungí-los, forjá-los, armá-los, protegê-los com tudo que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra de Deus em Oséias 4:6 vai dizer para nós que o nosso povo se perde por falta de conhecimento.
Irmãos, nós não podemos nos dar ao luxo de perder essa batalha. E é por isso que nós precisamos buscar essa formação. Nós precisamos buscar a altura das exigências da missão. Nós precisamos conhecer o que a igreja nos diz, conhecer o que a palavra nos diz, conhecer o que o nosso movimento nos fala, nós precisamos conhecer. A formação, irmãos, nos revela Cristo. É lindo isso. A formação nada mais é do que essa revelação de Cristo aos irmãos. Quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Não tem como amar a Jesus sem conhecê-lo, sem nos formarmos de acordo com aquilo que Ele nos ensinou, com que o seu exemplo nos forme. Irmãos, para a gente ir para a missão, nós precisamos carregar, sermos embanhados por esse amor pelo Senhor. E nós amamos, se nós amamos, nós buscamos, nós temos intimidade, nós conhecemos, né? Nós temos autoridade para falar desse Senhor. Então, primeiro nós precisamos conhecer esse Senhor. Se conhecemos, nos apaixonamos. Se nos apaixonamos, irmãos, gera em nós essa amizade, essa intimidade que nos proporciona a autoridade que é necessário para sairmos em missão. A palavra de Deus vai dizer assim, quando Jesus vai para o céu, quando o Senhor está despedindo dos apóstolos, os apóstolos veem aquela glória, as nuvens chegando para levar o Senhor. E a palavra vai dizer assim que os apóstolos falavam assim: Senhor, é agora que vais instaurar o reino de Deus? E Jesus olha para eles e fala assim: calma. Não vos cabe saber o tempo, o momento, mas descerá sobre vós a força que vem do alto, e vocês serão testemunhas minhas na Galiléia, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Irmãos, o Senhor está dizendo para os apóstolos assim: não, calma, antes de ir em missão, porque quem vai fazer essa revolução, foram 12, né, que fizeram essa revolução. Ele falou assim para os 12, tá, vocês andaram, vocês caminharam comigo, vocês me conheceram 33 anos, mas é necessário antes vocês terem essa intimidade com o meu Espírito Santo. É necessário antes vocês carregarem aquilo que eu carrego. É necessário vocês aguardarem para serem formados pelo meu Espírito Santo. Irmãos, só aí o Senhor envia em missão. A partir do momento que eles recebem essa força do alto, recebem aquilo que o Senhor carregava, é que eles saem em missão. É necessário esse tempo de preparo também para nós. É necessário nós nos recolhermos para receber todo o conhecimento, para receber toda essa intimidade com o Senhor. Nos revestirmos daquilo que o Senhor carregava. Nós sabemos que o Senhor não falava nada além do que os outros falavam, daquilo que estava na lei, daquilo que estava na palavra. Ele não ensinava nada além disso, mas aquilo que ele falava era carregado de uma unção, de uma intimidade, de uma autoridade que nós precisamos ter. O Senhor fala que muito mais nós faremos em seu nome, estaremos em nome do Senhor. Precisamos buscar essa intimidade, e essa intimidade vem a partir do amor, e esse amor vem a partir do conhecimento. Precisamos conhecer, precisamos nos formar, precisamos estar preparados para a batalha, para a missão que o Senhor nos confiou. O documento de Aparecida vai nos dizer assim:
A vocação e o compromisso de ser hoje discípulos missionários de Jesus Cristo requerem clara e decidida opção pela formação dos membros de nossas comunidades, a favor de todos os batizados, qualquer que seja a função que desenvolvam na igreja. Irmãos, a igreja está nos dizendo isso. Se queremos ser discípulos, se queremos ser missionários, isso requer clara e decidida opção pela formação. Nós precisamos alertar o nosso povo, nós precisamos formar os nossos missionários, nós precisamos mostrar a eles que eles precisam, antes de ir em missão, carregar o que Jesus carregava. Jesus carregava conhecimento, Jesus carregava unção, Jesus carregava o Espírito Santo. É esse o nosso chamado e nós precisamos ter atenção, cuidar, é zelo que nós precisamos ter com os nossos missionários. Nós precisamos formá-los, de maneira alguma colocá-los em ordem de batalha sem estarem preparados para essa missão. Somos convocados a sermos discípulos do Senhor, muito mais que espectadores, aqueles que viam as obras do Senhor, aqueles que conheciam a história do Senhor, conheciam falar do Senhor. O Senhor nos convoca e nos chama a sermos discípulos dele. Sermos discípulos é chegar mais perto. Nós precisamos convocar o nosso povo a chegar mais perto desse Senhor, através desse conhecimento para com as coisas, com a obra, com a história, com a palavra do Senhor. Irmãos, na batalha muitas vezes nós enfrentamos surpresas. Na batalha muitas vezes nós enfrentamos ataques inesperados. E nós precisamos estar preparados. A formação é que nos preparará para essas surpresas, para esses ataques. Muitas vezes, irmãos, vamos cair, muitas vezes vamos até pensar em desanimar, mas é a formação que nos fará perseverantes, porque o Senhor não desistiu, nós também não desistiremos. Nós precisamos, irmãos, preparar missionários abertos a essa experiência com o Senhor, experiência que vem do conhecimento do Senhor, experiência que vem dessa abertura para conhecer aquilo que o Senhor tem para nos dar, para nos formar, para nos fazer novos, cada dia novo para a obra do Senhor. Sem formação, irmãos, um soldado que talvez vai para o campo de batalha sem armas, sem preparo, sem armadura, sem proteção, talvez sem até preparo psicológico, emocional, ele, além de ser uma presa fácil, além de ser abatido, além de ser derrotado, ele pode também atrapalhar todo o exército. Então, tenhamos bastante cuidado e zelo com a formação dos nossos missionários. Nós vamos falar como se dará essa missão, o que nós precisamos apresentar para os irmãos, como que nós vamos abordar os nossos irmãos. Mas, irmãos, de nada vai adiantar termos uma estratégia se nós não carregarmos aquilo que o Senhor carregava e o Senhor conhecia. O Senhor carregava o Espírito do Senhor, o Senhor tinha intimidade com o Pai. A formação vai nos dar isso, esse conhecimento, esse amor, esse carregar daquilo que o Senhor carregava. E nos dará também essa autoridade de só íntimos do Senhor têm. A RCC, irmãos, tem um processo de formação. Assim como todos os movimentos da igreja têm o seu processo de formação, a RCC também tem o seu processo de formação. E esse talvez também seja um caminho apropriado para que os nossos soldados estejam preparados para essa batalha. A formação não é um tempo, ela não acaba. Nós morreremos, irmãos,
precisando ser formados, precisando buscar mais, precisando conhecer mais, precisando ter mais daquilo que o Senhor carregava. Irmãos, nos abramos a essa formação, nos abramos a esse conhecimento do Senhor, conhecimento de tudo que o Senhor fez, conhecimento dessa intimidade com o Senhor. Irmãos, não sejamos como aqueles que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus Cristo sem conhecê-lo, sem ser formados por Ele, sem carregar aquilo que Ele carrega. Nós precisamos conhecer, formar, nos estruturar, sermos soldados preparados para essa batalha. Nos abramos a esse conhecimento, nos abramos a esse moldar que é a formação. Nos abramos a essa experiência que transbordará lá na missão. Não tenhamos preocupação com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos ministrar, com aquilo que nós vamos fazer. Não! Deixe que o Espírito Santo nos recorde tudo. E para isso, irmãos, nós precisamos ter buscado antes, ter nos preparado antes, ter nos formado antes, porque o Espírito Santo vai nos relembrar todas as coisas. Eu desejo que essa nossa missão, eu também estarei em missão, esse nosso abrir para onde ninguém vai, nos abrir para as periferias, nos abrir para aqueles que nunca ninguém foram falar do Senhor, que essa nossa missão seja frutuosa, porque nós seguimos o roteiro, o caminho que o nosso mestre um dia seguiu. Primeiro formar, primeiro conhecer, para depois pregar e curar. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a formação dos missionários dessa missão. Não tenhamos a responsabilidade de ter tido soldados abatidos no campo de batalha porque eles não foram preparados. Nós somos convocados a formar o nosso povo, os nossos missionários. Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma abençoada e vitoriosa missão, em nome de Jesus Cristo. Antes de receberem a ordem do Senhor e de fazer discípulos meus todos os povos, os discípulos acolheram do Senhor aquilo que ele desejava, se sentaram aos pés do Senhor. E esse é o nosso desafio, como gesto concreto, como resultado prático desse nosso terceiro passo em direção aos atos missionários. Nós nos colocaremos diante do Senhor. Reserve um momento do próximo dia em adoração, clamando ao Senhor por cada ato missionário que será concretizado no estado de Goiás, em especial na sua realidade. Clamando ao Senhor pelos atos missionários dos quais você participará. Coloque-se aos pés do Mestre, escute-o e atenda. No próximo encontro, nós nos aprofundaremos ainda mais nessa experiência. Não se esqueça que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você acessa um material auxiliar para que você possa conduzir momentos de partilha e aprofundamento aí na sua diocese, na sua realidade, junto ao seu grupo de oração, onde quer que seja. Não se esqueça que você também pode deixar o seu testemunho aqui nos comentários. Será uma grande alegria acompanhar o seu caminho junto a nós. Que nós possamos, mais uma vez, consagrar à Virgem Maria todo esse caminho de discipulado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo encontro.